A última madrugada de João. Eu nunca acreditei em fantasmas até começar a vê-los nas ruas de São Paulo. Tudo começou em uma daquelas madrugadas frias, quando o vento corta como faca e o silêncio da cidade parece esconder algo mais. Eu estava encostado na parede de um prédio abandonado na Rua Augusta, enrolado em um casaco surrado, tentando ignorar a fome que latejava no meu estômago. Foi então que vi o primeiro vulto. Ele não era como os outros moradores de rua. Não tinha postura curvada, o olhar vazio de quem já desistiu. Ele estava ereto, quase flutuando, e seus pés não tocavam o chão. Seus olhos, Deus me livre, eram completamente negros, como dois buracos abertos no rosto. Ele me encarou por um instante antes de deslizar para o beco ao lado, sumindo na escuridão. Eu pensei que fosse alucinação, fome ou loucura, mas no dia seguinte, o Zé, que sempre dormia naquele beco, tinha desaparecido. Nos dias que se seguiram, mais sombras apareceram. Sempre depois da meia-noite, sempre nos cantos mais escuros. E sempre que uma delas passava por perto, alguém sumia. O Carlinhos, que dividia um pedaço de pão comigo, evaporou sem deixar rastro. A dona Marta, que rezava todas as noites antes de dormir, foi encontrada morta em um terreno baldio, o rosto congelado em um grito silencioso. Ninguém ligou, é claro. Moradores de rua desaparecem o tempo todo. Mas eu sabia que algo estava nos caçando. Eu tentei avisar os outros, mas riram de mim. O Ricardo, um ex-presidiário com cicatrizes no pescoço, disse que eu estava ficando maluco. Naquela mesma noite, ele foi levado. Ouvi seus gritos abafados, como se algo estivesse arrastando para longe, mas quando corri para ver, só havia um rastro de pegadas úmidas no asfalto, como se algo viscoso tivesse passado por ali. A cidade, que já era hostil durante o dia, transformou-se em um pesadelo à noite. As luzes dos postes piscavam como se estivessem prestes a apagar. E os sons, Deus, os sons eram coisas que não deveriam existir. Sussurros vindos de dentro dos bueiros, risadas agudas ecoando de becos vazios, passos pesados que paravam logo atrás de mim, mas quando virava, não havia ninguém. Eu comecei a dormir durante o dia e ficar acordado à noite, me escondendo em lugares altos, onde as coisas não pudessem me alcançar. Mas elas estavam ficando mais ousadas. Uma vez, acordei com um cheiro podre entrando pelas minhas narinas, e quando abri os olhos, vi uma figura encurvada sobre mim, seus dedos longos e pálidos quase tocando meu rosto. Seus lábios se moveram, mas o som que saiu não era humano. Era como o rangido de uma porta enferrujada sendo aberta devagar. Saí dali correndo, sem olhar para trás. Agora estou sozinho. Todos os que eu conhecia se foram. Até o cachorro que vivia perto do lixão, o Totó, sumiu. Só restou o silêncio e aquelas coisas que se arrastam na escuridão. Elas sabem que eu as vejo, e eu sei que não vou escapar. Esta noite, enquanto escrevo estas palavras com um pedaço de carvão em um pedaço de papel encontrado no lixo, sinto o ar ficar mais frio. Algo está se aproximando. Posso ouvir os sussurros novamente, mais altos desta vez, como se estivessem chamando meu nome. João, João, eu não vou correr mais. Se elas me querem, que venham, mas não vou morrer sem lutar. Tenho uma faca enferrujada que achei no lixo. Não sei se vai adiantar, mas é melhor que nada. O vento parou. O silêncio é absoluto. Elas estão aqui. O primeiro sinal foi o cheiro, um odor de carne apodrecendo, misturado com algo químico, como gasolina velha. Minhas mãos tremeram enquanto segurava a faca, os dedos grudentos de suor. Os prédios ao redor pareciam se inclinar, como se estivessem me observando, testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. Uma sombra se moveu na minha frente, mas não era como as outras. Esta era maior, mais densa, como se fosse feita de fumaça negra e dentes. Eu podia sentir o peso do seu olhar,
mesmo sem ver olhos. A faca parecia inútil, mas eu a ergui mesmo assim, minha voz saindo em um rosnado baixo. Vai ter que me engolir inteiro, seu maldito. A coisa riu. Não foi um som, mas uma vibração no ar, como se o próprio asfalto estivesse gemendo. Então, outras formas começaram a surgir das paredes, dos cantos escuros, até mesmo do chão, como se a cidade estivesse cuspindo seus horrores. Eu recuei até sentir o tijolo áspero nas minhas costas. Não havia para onde correr. E então, elas atacaram. O primeiro toque foi como gelo queimando. Arrancou um grito da minha garganta. A faca cortou o ar, atingindo algo que não era sólido, mas que gritou de volta um som agudo, quase de rádio sintonizado errado. Mais mãos me puxaram, dedos finos como arame se enfiando na minha carne. Eu lutei, chutei, gritei, até mordi, sentindo um gosto de metal e podridão na boca. Algo se partiu dentro de mim, uma costela, talvez, mas eu não parei. Sabia que se caísse, seria o fim. De repente, um clarão. Uma luz branca e quente cortou a escuridão, e as coisas soltaram gritos que doeram nos meus ouvidos. Alguém estava lá, uma figura alta segurando uma lanterna poderosa. Corra, João! Era a voz do Padre Marcos, o único que ainda tentava ajudar gente como nós. Eu não pensei. Corri, deixando para trás os uivos de raiva das sombras. Mas eu sabia que elas ainda estariam lá amanhã. E depois, porque São Paulo não pertence mais a nós. E a noite está ficando mais longa. O zelador. Eu nunca acreditei em coisas do outro mundo até ver com meus próprios olhos o que acontecia no meio da mata do sítio. Meu nome é José, e por 15 anos cuidei da propriedade do seu Roberto, um velho rico que comprou aquelas terras no interior de Minas Gerais só para dizer que tinha. Ele vinha uma vez por ano, no máximo, e o resto do tempo eu ficava sozinho, mantendo a casa em ordem e evitando que o mato engolisse tudo. Era um trabalho tranquilo, até a noite em que os sons começaram. Tudo começou com os animais. Primeiro, os cachorros sumiram. 2 vira-latas que eu criava, bravos como demônios quando algum intruso aparecia, desapareceram sem deixar rastro. Depois, as galinhas. Uma por uma, foram sendo arrancadas do galinheiro, como se algo as puxasse para o escuro. Eu pensava em javalis, ou talvez um lobo-guará, mas não havia pegadas, nem sangue, só um silêncio pesado que grudava na pele como umidade. Foi numa sexta-feira, 13 de agosto, que ouvi os primeiros cantos. Era quase meia-noite, e eu estava na varanda da casa principal, tomando uma cachaça para espantar o frio. O vento trouxe vozes da floresta, sussurros que não eram humanos, mas tentavam ser. Palavras em algo que lembrava latim, mas distorcido, como se quem falasse não tivesse lábios. Meu corpo inteiro gelou. Eu conhecia aquela mata como a palma da minha mão, e não havia aldeia, nem acampamento, nem nada por quilômetros. No dia seguinte, resolvi investigar. Levei o facão, uma lanterna e um crucifixo que pertencera à minha mãe. A trilha que cortava o mato estava mais fechada do que normal, os galhos se entrelaçando como dedos ossudos tentando me impedir de passar. O cheiro era o pior, um misto de carne podre e enxofre, tão forte que eu quase vomitei. Quando cheguei a uma clareira, meu sangue virou gelo. No centro, havia um círculo de pedras negras, manchadas de algo escuro e seco. Ao redor, ossos não de animais, mas humanos. Crânios empilhados como troféus, fêmures cruzados formando símbolos que doíam nos olhos de tão errados. No meio, uma estátua tosca de madeira, com chifres e olhos de vidro que pareciam me seguir. E pior, no chão, marcas de pés descalços, pequenos como de crianças. Voltei correndo para casa, trancando todas as portas e janelas. Liguei para seu Roberto, mas ele só riu,
dizendo que eu estava bêbado ou louco. A polícia de São João da Mata nunca levava nada a sério, então nem tentei. Decidi que, se aquilo fosse real, eu precisava de provas. Na noite seguinte, peguei a velha câmera do sítio e voltei para a clareira. O que vi lá não saiu da minha cabeça até hoje. Eles chegaram ao pôr do sol, vestidos de trapos negros, máscaras de couro retorcido cobrindo os rostos. Eram uns 10, talvez 12, arrastando alguém no meio deles. Uma criança, inconsciente ou morta, o corpo flácido balançando como um boneco de pano. Colocaram-na no centro do círculo e começaram a cantar, aquela língua errada de novo, enquanto facas reluziam sob a luz da fogueira que acenderam. Quase soltei um grito quando a terra tremeu. Algo respondeu ao chamado deles. A estátua moveu-se, não como um homem, mas como um inseto, as pernas de madeira estalando enquanto se levantava. Os olhos brilharam vermelhos, e a boca, que antes era apenas uma fenda, abriu-se um sorriso largo demais, cheio de dentes afiados. Foi quando a criança acordou. Ela gritou, um som tão agudo que parecia rasgar o ar. E então Deus me perdoe por ter visto o que quer que fosse aquela coisa. Curvou-se sobre ela e começou a comer. Não como um animal, mas devagar, como quem saboreia cada pedaço. Os cultuadores caíram de joelhos, gemendo de prazer, enquanto o sangue escorria pelas pedras, formando símbolos que brilhavam no escuro. Eu fugi. Deixei a câmera cair. Não me importei com o barulho. Só corri, com o coração batendo tão forte que achei que iria explodir. Quando cheguei em casa, trancou tudo e me escondi no porão, rezando para que não me encontrassem. Na manhã seguinte, a clareira estava vazia. Nem ossos, nem sangue, só um cheiro doce e podre no ar. Mas eu sabia que eles voltariam. E, pior, sabiam que eu os vi. Seu Roberto nunca acreditou na minha história. O vigia da noite. A primeira vez que vi Carlos, ele estava encostado no bebedouro do corredor escuro do terceiro andar, fumando um cigarro como se não houvesse amanhã. O prédio da antiga fábrica têxtil em São Bernardo do Campo era velho, daqueles que respiravam mofo e segredos podres entre as rachaduras das paredes. Eu tinha começado a trabalhar como vigia noturno há 2 semanas, e até então, achava que era o único responsável por aquela múmia de concreto depois da meia-noite. Carlos não usava uniforme. Vestia uma jaqueta surrada e calças manchadas de graxa, como se tivesse saído de um turno na oficina mecânica ao lado. Seus olhos eram fundos, quase sem vida, mas ele sorria com uma naturalidade que me fez baixar a guarda. Disse que trabalhava ali há anos, desde antes do fechamento da fábrica, e que gostava do silêncio da madrugada. Eu não questionei. Afinal, era bom ter companhia naquelas horas mortas. Mas então as coisas começaram a ficar estranhas. Foi uma segunda-feira, eu acho, quando ouvi os primeiros ruídos. Alguém arrastando os pés no corredor do subsolo, onde ficavam os antigos vestiários. Carlos apenas olhou para mim, acendeu outro cigarro e disse que era normal. Esse lugar é velho, tem barulhos que a gente nunca vai entender, ele murmurou, como se estivesse falando de um cachorro velho que resmungava no escuro. Naquela noite, decidi investigar. Desci as escadas de metal, que rangiam como ossos quebrados, e entrei no subsolo. O cheiro era de água parada e algo mais, algo doce e podre, como carne esquecida no fundo de uma geladeira. Minha lanterna tremia na mão quando iluminei a parede do fundo. Havia marcas lá, riscos profundos no concreto, como se alguém tivesse arranhado freneticamente, tentando escapar de algo. Quando voltei, Carlos não estava mais no posto. Encontrei-o no estacionamento, encarando a neblina que cobria os carros abandonados. "Você já viu o que tem lá embaixo?" perguntei, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele virou lentamente, e pela primeira vez, notei que seus olhos não refletiam a luz do poste.
Eram como dois pedaços de carvão, opacos e vazios. Sim, ele respondeu, mas é melhor não mexer com isso. Na manhã seguinte, comentei com o segurança do turno da tarde, um cara chamado Marcos, sobre o meu colega noturno. Ele franziu a testa e olhou para mim como se eu tivesse dito que conversava com fantasmas. Não tem outro vigia aqui além de você, ele afirmou, secamente. Esse lugar fecha às 6 e só reabre com a sua chave. Meu sangue gelou. Voltei naquela noite determinado a confrontar Carlos, mas ele não apareceu. Em vez disso, os barulhos aumentaram. Agora vinham de todos os lados. Batidas nas janelas, sussurros nos cantos escuros, passos atrás de mim quando eu estava sozinho. E o pior, comecei a ver vultos. Figuras esguias, quase humanas, que se escondiam atrás das máquinas enferrujadas e sumiam quando eu virava a cabeça. Foi então que encontrei o diário. Estava escondido atrás de um armário no escritório do supervisor, empoeirado e esquecido. As páginas amareladas contavam a história de um acidente na fábrica em 1987, quando um funcionário chamado Carlos Mendes ficou preso em uma das máquinas de tiro durante a noite. O sangue dele, segundo o relato, escorreu por entre as engrenagens e manchou o chão de um vermelho escuro que nunca saiu, não importa quantas vezes lavassem. O corpo só foi encontrado de manhã, retorcido e despedaçado. Na última página, rabiscado à mão, estava escrito: ele ainda caminha aqui à noite. Ele não sabe que está morto. Aquela noite foi a pior de todas. As luzes piscaram até apagarem completamente, mergulhando o prédio em uma escuridão sufocante. Os sussurros se tornaram vozes, todas iguais, todas sussurrando o mesmo nome: Carlos, Carlos, Carlos. Corri pelos corredores, tropeçando em coisas que não deveriam estar ali, mãos frias que se agarravam aos meus tornozelos, fios que se enrolavam no meu pescoço como dedos ossudos. E então, no meio do caos, vi ele. Carlos estava no meio do galpão principal, de costas para mim, parado diante da máquina de tiro, a mesma que o matou. Aos poucos, ele se virou. Seu rosto estava deformado, a pele esticada e rasgada em lugares, como se tivesse sido puxada por ganchos invisíveis. Seus lábios se moveram, mas a voz que saiu não era dele. Era uma colcha de retalhos de gemidos, de gritos abafados, de todas as almas que aquele lugar tinha engolido ao longo dos anos. Você devia ter ido embora quando teve a chance, ele sussurrou. Não me lembro de como escapei. Só sei que acordei no estacionamento, com os primeiros raios de sol cortando a neblina. Minhas roupas estavam rasgadas, e nas minhas mãos marcas de arranhões profundos, como se eu tivesse tentado cavar minha saída de um túnel. Nunca mais voltei para aquela fábrica. Mas às vezes, quando estou sozinho no escuro, ouço um sussurro vindo do canto mais silencioso do quarto. É apenas uma palavra, repetida como uma oração perversa. Carlos. E eu sei que, em algum lugar, ele ainda está trabalhando, aguardando o próximo vigia. A névoa maldita. Eu nunca deveria ter saído para pescar naquele dia. Ainda consigo sentir o cheiro do rio, aquele odor úmido e podre que grudava na pele como um aviso. Meu nome é Carlos, e até aquele sábado, eu era apenas um pescador comum de Pirapora, um daqueles homens que vivem para o rio, mas que nunca realmente o entendem. Naquela manhã, o céu estava cinzento, mas não o suficiente para nos assustar. Eu, meu irmão mais novo Ricardo, e nossos amigos Marcos e João, todos embarcamos no barco do velho Ernesto, um homem que conhecia o rio como a palma da sua mão. Ele riu quando eu comentei sobre a névoa que começava a se formar. É só o rio respirando, ele disse. Se ao menos soubéssemos. A névoa chegou rápido, muito mais rápido do que qualquer um de nós já tinha visto. Em minutos, estávamos envoltos por uma cortina branca e espessa, tão densa que mal conseguia ver a proa do barco. O rio,
Antes barulhento com o coachar dos sapos e o bater das águas, ficou silencioso. Um silêncio que pesava, como se algo estivesse segurando a respiração. Foi então que ouvimos o primeiro grito. Era o Marcos. Um urro agudo, cheio de um terror que fez meu sangue gelar. O som veio de algum lugar à nossa esquerda, mas quando olhei, não havia nada além da névoa. Ernesto tentou ligar o rádio, mas só saía estática, um chiado que parecia quase intencional. Ricardo agarrou meu braço, seus dedos trêmulos afundando na minha carne. O que foi isso, Carlos? Eu não tinha resposta. O barco do Marcos deveria estar ali, a poucos metros, mas quando olhei de novo, só havia vazio. Então veio o segundo grito. Dessa vez, foi o João. Um som rouco, cortado no meio, como se alguém tivesse tapado sua boca com força. Ernesto pegou o remo e começou a bater na água, chamando por eles, mas a névoa engoliu cada palavra. Quando olhei para trás, o barco do João estava lá, balançando levemente, mas vazio. A rede de pesca ainda estava estendida, como se ele tivesse simplesmente evaporado. Ricardo começou a chorar. Temos que ir embora, Carlos. Agora. Ernesto concordou, seu rosto envelhecido pálido como papel. Ele virou o barco, mas o motor não pegava. A névoa apertava ao nosso redor, e eu juro que, por um instante, vi formas se movendo dentro dela. Coisas altas, magras demais para serem humanas, deslizando sobre a água. O terceiro grito foi o de Ernesto. Ele estava na popa, tentando consertar o motor, quando algo puxou. Não houve luta, nem barulho de queda, apenas um arranhão rápido no casco, e então ele se foi. Seu chapéu ficou boiando na água, e eu não tive coragem de pegá-lo. Agora só restávamos eu e Ricardo. O barco do Ernesto estava vazio, assim como os outros. A névoa parecia viva, respirando contra minha pele, fria e úmida. Sussurros ecoavam ao longe, vozes que não eram humanas, repetindo nossos nomes em um tom que fazia meus dentes rangerem. Ricardo começou a gritar, apontando para algo atrás de mim. Quando me virei, vi o barco do Marcos surgindo da névoa, mas ele não estava mais vazio. Alguém ou algo estava nele. Uma figura alta, com membros longos e articulados de maneira errada, curvada sobre o banco. Seu rosto. Deus, seu rosto era só um borrão pálido, sem traços, sem olhos. Ela se moveu. Não foi um movimento humano. Foi um espasmo, rápido e desengonçado, como um inseto testando suas pernas. Ricardo gritou, e então ela saltou. Não me lembro de como cheguei à margem. Só sei que corri, deixando tudo para trás, o barco, os gritos, meu irmão. Quando a névoa finalmente se dissipou, eu estava sozinho, encalhado em um banco de areia, com as roupas rasgadas e o coração batendo como um animal encurralado. Eles nunca encontraram os corpos. As autoridades disseram que foi um acidente, que devemos ter nos perdido e caído no rio. Mas eu sei o que vi. Às vezes, ainda ouço os gritos deles à noite, ecoando da água escura. E pior às vezes, ouço algo respondendo. A névoa voltou outras vezes desde então. Ela sempre volta. E eu nunca mais pesquei. O devorador de almas. Eu ainda vejo seus rostos nos meus sonhos. Minha esposa, Ana, com seus olhos castanhos cheios de terror. Meus filhos, Pedro e Luísa, gritando por um pai que não pôde salvá-los. E o pior de tudo é que eu sobrevivi. Não por coragem, não por força, mas porque aquele monstro quis que eu testemunhasse. Quis que eu carregasse o peso daquela noite até o fim dos meus dias. Tudo começou em São Tomé, um vilarejo perdido no interior do Paraná, onde o inverno era tão cruel que as pessoas diziam que o próprio diabo evitava passar por lá.
Eu era um simples fazendeiro, criando gado e plantando milho, vivendo uma vida dura, mas honesta. Até que o primeiro desaparecimento aconteceu. Foi o velho Osvaldo, o ferreiro. Ele saiu para caçar e nunca mais voltou. Encontraram suas botas no meio da floresta, cheias de sangue, mas não havia corpo. Ninguém quis acreditar no que eu disse quando avistei pegadas estranhas ao redor, grandes demais para serem de um homem, com garras que rasgavam a terra como facas. As pessoas riram, chamaram-me de supersticioso, até que a filha do prefeito sumiu. E então o filho do padeiro. E então minha família. Lembro daquela noite como se fosse ontem. O vento uivava como uma alma penada, e um cheiro podre, de carne apodrecendo, impregnava o ar. Eu estava fora, verificando os celeiros, quando ouvi os gritos. Corri para casa, mas já era tarde. A porta estava arrancada das dobradiças, e dentro havia sangue por toda parte. Ana estava pendurada no teto, suas entranhas escorrendo como fitas macabras. Pedro estava partido ao meio, como se algo tivesse mastigado e cuspido fora. Luísa, minha pequena Luísa, só achei sua mão, ainda segurando a boneca que eu lhe dera no Natal. E no meio daquela cena de pesadelo, ele estava lá, uma figura alta, magra demais, com pele pálida e grudada nos ossos como se tivesse sido esticada sobre um esqueleto. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua boca se abria até o meio do rosto, cheia de dentes afiados. Ele me olhou e então riu. Um som rouco, como ossos sendo triturados. Depois, sumiu na escuridão, deixando apenas o eco daquela risada e o cheiro de morte. Na manhã seguinte, São Tomé estava em silêncio. Metade dos habitantes tinha desaparecido. Os outros fugiram, levando apenas o que podiam carregar. Eu fiquei, porque agora eu tinha um propósito. Passei anos estudando, vasculhando livros antigos, conversando com xamãs e caçadores de monstros. Foi assim que descobri o que era aquela criatura. Um vendigo. Não o bicho folclórico dos índios, não uma lenda inofensiva, mas algo muito mais antigo, muito mais faminto. Dizem que o vendigo era um homem uma vez, até que a fome o consumiu por completo. Ele devorou sua própria família, depois sua aldeia, e então sua alma se torceu em algo que só existia para comer. E comer, e comer. Eu sabia que ele ainda estava por aí. De vez em quando, surgiam relatos, uma cidadezinha no Mato Grosso onde todos sumiram, um acampamento de lenhadores no Amazonas encontrado vazio, com panelas ainda cheias de comida fria. Eu seguia esses rastros, sempre um passo atrás. Até que, numa noite de lua cheia, no meio de uma floresta em Goiás, eu o encontrei de novo. Ele estava mais forte agora, mais gordo, como se cada vida que roubava o nutrisse. Quando me viu, seus lábios se retorceram em algo que poderia ser um sorriso. Eu não senti medo, só ódio. A faca que eu carregava estava banhada em prata derretida e ervas sagradas, tudo que os livros diziam que poderia feri-la. Quando ele veio em minha direção, movendo-se rápido demais para algo tão grande, eu não hesitei. Esquivei do primeiro golpe, sentindo o vento das garras passando perto do meu rosto, e então enterrei a lâmina no seu peito. Ele gritou, um som que não era humano, que fez as árvores tremerem, e então começou a mudar. Sua pele rachou, revelando algo preto e viscoso por dentro, como se estivesse cheio de insetos. Ele caiu de joelhos, e pela primeira vez, vi medo naqueles olhos flamejantes. Mas então ele riu de novo, e eu entendi, tarde demais, que ele quis que eu o encontrasse, porque agora que eu o feri, agora que seu sangue correu sobre minhas mãos, eu estava marcado. Ele desapareceu na escuridão, mas eu sei que ele ainda está lá. Às vezes, nas noites mais frias, ouço passos ao redor da minha cabana. Às vezes, no espelho, vejo algo errado nos meus olhos, algo que brilha demais,
que fica com fome demais. Porque o mendigo não morre. Ele só passa adiante. E eu sinto que logo, muito em breve, vou precisar comer.